Olá, cá estou novamente para esta segunda parte do vídeo. Tal como vos tinha referido, o objetivo agora é criar uma tabela onde serão guardados os módulos de cada aluno. Portanto, quando eu tiver um aluno, poder guardar a informação dos módulos que ele realizou, adicionar e trabalhar com essa informação. E então, para isso, eu criei já uma tabela, chamada tabela que eu chamei de módulos, com esta estrutura. Aqui o facto do código interno ser numérico, este aspecto é importante porque nós não podemos aqui considerar este código interno como auto-incrementado. Este código interno vai estar diretamente relacionado com o código interno da tabela de alunos. Portanto, este código interno é controlado pela tabela de alunos. Não pode ser automático. Tem que ser um campo-chave para permitir relacionar as duas tabelas. Então, nesse caso, como é um campo-chave e é um campo que se pode repetir, uma vez que vamos ter alunos que realizam mais que um módulo, utilizamos aqui este subterfúgio de criar um campo aqui que eu chamei NL, de número de lançamento, e esse campo sim é auto-incrementado, é apenas um campo só para garantir que esta chave dupla nunca se repetirá e, portanto, evita-nos aqui erros de violação de chave. Criada, considerei aqui muito simples, só uma data, aqui este módulo pode ser uma descrição e aqui uma avaliação ou a nota. Esta nota pode ser do tipo short ou pode ser do tipo numérico, é como muito bem entenderem. Guardamos então aqui a nossa tabela de módulos. Vamos configurar a nossa tabela de módulos no nosso data model e vamos buscar então aqui um objeto table, um objeto data source. Esta tabela será a nossa tabela de módulos, certo? Que está na mesma database que todas as outras, portanto está no mesmo alias. Este data source vou chamar ds t módulos e fazer a ligação à nossa tabela módulos. Portanto, temos então aqui os nossos objetos. Vamos cá, faltamos aqui configurar, portanto, a nossa tabela, que é a tabela de módulos, que agora já nos aparece aqui. Esta tabela, tal como esta ou como esta, já estaria configurada, portanto, já tínhamos aqui o nosso alias no database name, já tínhamos a nossa tabela, já tínhamos alterado o name e já estava tudo direitinho. Esta tabela, neste caso, não é suficiente, porque esta tabela vai estar ligada à tabela de alunos, então nós temos que fazer a ligação entre estas duas tabelas e para isso utilizamos três propriedades. No master source vamos fazer a ligação à tabela de alunos, porque vai ser esta tabela aqui que a vai controlar. Vamos dizer qual é o campo que faz a ligação à tabela de alunos e para isso vamos ter que fazer aqui um duplo clique e adicionar os campos, tal como nas situações anteriores. Portanto, vamos aqui dizer qual é o campo que faz a ligação com a tabela de alunos. Ao clicarmos nesta opção, temos logo os indexes da tabela módulo e os campos da tabela de alunos. Vamos relacionar este com este, portanto, são estes dois campos que vão dar a referência entre as duas tabelas e, neste caso, as duas tabelas já estão relacionadas. Se formos ao nosso formulário de alunos, já poderíamos adicionar aqui objetos para controlar também a tabela de módulos. Eu vou utilizar aqui um objeto que não utilizei ainda, que é o dbgrid. O dbgrid, este objeto é tipo grelha, do género idêntico ao Excel.
em que se eu fizer relacionar esta grelha, este componente de grid com a base de dados que eu quero, neste caso é a tabela de módulos, automaticamente ele permite-me fazer uma configuração de uma forma muito simples. Portanto, basta-me fazer duplo clique em cima do objeto, ou escolher aqui a opção de adicionar. Desculpem, tenho aqui outra opção de adicionar. O botão do lado direito tem aqui adicionar todos os campos, que é equivalente a este botão. Adicionam todos os campos. Se quiserem, podem retirar, por exemplo, o campo, o número de lançamento. Se quiserem, deixem ficar para verem como é que se comporta ali o número de lançamento e retiram depois. Estes campos aqui podem estes cabeçalhos, desculpem, podem ser perfeitamente configurados. Basta escolher o campo que eu quero, vir aqui ao propriedade title e no caption mudar e colocava, por exemplo, code. Por exemplo, ok. E podem perfeitamente mudar o título de qualquer um dos campos. Podem reajustar os tamanhos destes campos. Este controle também podia ser feito com DB-bits, sem qualquer problema, mas aqui também é para verem mais um componente e a forma como ele funciona. E neste caso até é bastante simples, portanto também nos ajuda. Para colocarmos este objeto a funcionar, temos que ter o cuidado de abrir esta tabela ou ativarmos, abrir ou ativar. Aqui há um aspecto bastante importante, é que esta tabela, como está relacionada com a tabela de alunos, deve ser aberta depois da tabela de alunos. Portanto, primeiro deve fazer o open da tabela de alunos e só depois a tabela de módulos. E isto pode-vos evitar erros futuros de, por exemplo, não guardar bem informação ou quando saem perdem informação. Então, quando abrimos a tabela, abrimos primeiro a de alunos e depois a de módulos. Quando fechamos, fazemos exatamente o inverso. Primeiro fechamos a de módulos e depois fechamos a de alunos. Assim garantimos que estas duas referências estão corretas. Vamos então guardar a aplicação e vamos ver como é que funcionávamos com a nossa tabela de alunos. Temos aqui então o António. Eu não vou mexer no campo nem número de lançamento nem número interno, vou aqui apenas ao campo data e vou pôr o dia 1 de 2015. Vamos dizer que ele fez o módulo no feriado, vai acontecer com o Sócrates, e vamos colocar aqui o módulo 1 com a nota que ele tem no módulo. Poderia adicionar outros módulos, por exemplo, no dia 2. Esta data é meramente indicativa, nem sequer é obrigatório. Colocávamos aqui o módulo 3, por exemplo, e aqui com outra nota. Pronto, e se formos ao aluno seguinte, portanto estamos aqui no António, se formos à Maria, obviamente que ela ainda não inserimos nenhum dado, não tem informação, mas se viermos de novo ao António, cá temos nós então a nossa informação. Para terminarmos este exemplo, só vos quero mostrar como é que poderíamos eventualmente utilizar um campo na tabela de alunos, um campo média, para nos dar a média dos módulos. O objetivo, isto é um exemplo muito didático, mas é também trabalharmos com os bookmarks para verem como é que nós podemos, por alguns períodos de tempo, digamos, inibir as tabelas, fazermos os cálculos que nós pretendemos e depois ativar novamente as tabelas no mesmo ponto em que estavam. Então, nesse caso, vamos na tabela de alunos criar o campo média e adicioná-lo ao nosso formulário. Eu vou só fazer uma pausa. Então, retomando a nossa aplicação,
já criei o campo média, coloquei numérico, aguardamos e agora basta-nos ir à nossa tabela de alunos e aqui adicionar o campo média, que por acaso ainda não está visível na tabela. Então, para simplificar e só para não perderem muito tempo, é suficiente mudarem o table name, voltarem à tabela de alunos e quando fazemos o duplo clique e fazemos adicionar, porque ao fazermos aqui obriga a propriedade table name, obriga a fazer o refresh da tabela e já temos aqui o campo média. Fazemos OK e vamos adicionar o campo média ao formulário de alunos. Vou deixar ficar aqui neste local, por exemplo, só por uma questão meramente indicativa, sem qualquer outro objetivo. Portanto, vou deixar aqui neste ponto e vamos então agora adicionar o código para sempre que eu altero alguma nota, esta média ser atualizada automaticamente. No nosso data model, eu vou utilizar o evento after post. O post é o guardar na tabela, portanto é colocar a informação na tabela, e vou na tabela data model, portanto o que é que eu vou obrigar? Sempre que eu gravo alguma coisa na tabela de módulos, vou obrigar a que o campo média da tabela de alunos seja atualizado também. Então, faço duplo clique neste evento e vou já passar para aqui um código que está na tarefa, faz parte da tarefa 6, eu coloquei mesmo em formato Word para ser mais fácil vocês copiarem e colarem, porque não faz muito sentido terem que escrever isto tudo se facilmente é fornecido. Portanto, uma explicação muito rápida de cada uma das instruções. Eu criei aqui duas variáveis em que eu vou chamar o total e a quantidade. Portanto, na prática, o que eu vou fazer vou percorrer a tabela de módulos, ver quantos módulos é que ele fez e o seu somatório. E para isso utilizo estas duas variáveis, o tempo tot e o tempo qt. Utilizo também a variável prev-record, que é tipo tbookmark. É uma variável que me vai guardar o ponto em que está a tabela de módulos, fazer os cálculos, uma vez que nós aqui vamos fazer um ciclo e vamos percorrer a tabela toda, para depois voltar a colocar a tabela de módulos no mesmo ponto e libertarmos o nosso bookmark. Portanto, aqui esta instrução o que faz é força o modo de edição da tabela de módulos, que à partida nem seria necessário, mas por vezes quando tiverem erros em muitas situações, às vezes dá erros que não está no modo de edição, basta forçar, utilizar aqui o ponto edit e esse em muitas situações resolve. Portanto, estamos a guardar a posição da tabela nesta instrução, a seguir desativamos o controle da tabela, vamos para o primeiro registro, o first, iniciamos as variáveis e executamos o ciclo. Portanto, quantos registros tiver a tabela módulos, assim o ciclo vai ter o mesmo número de iterações. Esta instrução posiciona no registro seguinte, portanto, aqui coloca no primeiro registro, vai para o seguinte, para o seguinte, para o seguinte, até chegar ao fim da tabela de módulos. Terminou a tabela de módulos, temos guardado a variável quantidade e a variável total, e é só pegar nesses valores e passar para o campo média da tabela de alunos. Para isso, forçamos o modo de edição da tabela de alunos, guardamos a informação e, atribuímos a média ao campo média e depois guardamos a informação com o post. Aqui voltamos, tornamos ativos
o controle da tabela dos módulos e posicionamos e libertamos o bookmark. Vamos guardar o nosso código e vamos verificar o que é que esta aplicação faz. Eu vou alterar a nota, que é para forçar que seja guardada alguma informação e para esta instrução ser executada, e de imediato já temos aqui o valor da média. Este exemplo aqui é muito simples, mas permite vocês ficarem com a ideia das potencialidades do Delphi neste tipo de tabelas. Este, digamos, raciocínio pode ser utilizado em muitas situações. Se estivermos a fazer um programa de controle de faturação ou qualquer outro tipo de gestão, podemos, em muitas situações, necessitar deste campo, que no fundo é um resumo da informação que temos noutra tabela. Por exemplo, se tivermos uma conta corrente, em muitas situações podemos utilizar este tipo de solução. Espero que tenha ficado claro e estarei disponível para ajudar ou esclarecer alguma dúvida. Obrigada.